Olá meus amigos, hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo do canal falando sobre um item bem interessante. Já que eu falei da pedra de amolar no vídeo anterior, eu quero complementar esse vídeo falando de um outro item que geralmente você usa nas suas amolações. Quando você vai fazer a fiação de uma faca, de um machado ou até mesmo a fiação de outras ferramentas como foice, enxada e por aí vai. Então, para complementar essa informação sobre a fiação, antes que eu mostre uma fiação, eu vou falar mais dessa ferramenta para vocês, que também tem seus detalhes e suas peculiaridades. Conhecendo os detalhes dessa ferramenta, você vai poder usar ela com mais perfeição, com mais efetividade. E essa ferramenta que a gente vai falar hoje é da Lima. Eu sou Fernando e você está assistindo o Sobrevivente Urbano. Então, meus amigos, aqui está a nossa lima e essas dicas que eu quero passar para vocês com relação à ferramenta, assim como eu falei lá no vídeo do início que eu falei da faca, no contexto de ferramentas ali em geral, todo mundo sabe que é uma lima, todo mundo conhece e sabe o trabalho que a lima faz. Só que, como eu falo, sempre é importante você saber tudo sobre a ferramenta, para quando você for usar ela, você usar de modo correto, e para fazer com que o trabalho com a ferramenta seja muito mais fácil e muito mais efetivo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, ou às vezes nem pensam, né? A lima ela tem peculiaridades na ferramenta, ela tem os seus detalhes, tem seus tipos, as suas aplicações. Então eu acho importante a gente conhecer um pouco melhor essa ferramenta, até porque em alguns vídeos de afiações que eu vou mostrar para vocês, como eu falo, não sou cotoleiro profissional, mas assim como todo mundo na teoria do faça você mesmo, você afia suas ferramentas, suas facas. Então dificilmente alguém vai estar indo pedir para alguma pessoa fazer isso. Geralmente você quer aprender pelo menos o básico para você poder fazer um serviço bacana na afiação das suas ferramentas. A lima é uma das ferramentas que a gente aplica na afiação geralmente para remover dentes. Por exemplo, você tem um facão, você vai lá, usa o seu facão, com o tempo ele vai criando dentes no fio. O que acontece? Para tirar esses dentes, geralmente você vai trabalhar com uma lima. Por quê? A pedra de afiar tira, a pedra de amolar tira, só que o trabalho é dobrado. Você vai passar muitas vezes a pedra para você tirar muito material, fazer muito desbaste, né? Que é o que a gente fala em termos mecânicos. Então essas dicas que eu vou passar para vocês são as mesmas dicas que a gente tem quando a gente faz o curso de mecânica básica, industrial, e também o curso de ajustagem mecânica, que como eu já mencionei, eu tenho a mecânica básica industrial e a ajustagem mecânica. E na ajustagem mecânica a gente trabalha basicamente com limas, tá? Então essas dicas que eu vou passar para vocês eu espero que seja útil. E eu acredito que com certeza vai ser. Para aqueles que ainda não dominam, né, a ferramenta em si, que parece uma ferramenta simples, mas ela tem muito mais detalhes do que parece. Então, com relação à lima, primeiro detalhe, tipos de lima, certo? Se você for numa casa de ferragens, por exemplo, comprar uma lima, ou se você já foi, você já deve ter observado que a lima ela tem muitos formatos, né? A lima é uma ferramenta para desbaste de metal, né? Temos até ferramentas semelhantes para desbaste de madeira, cujo qual o nome é agrosa, né? Não é bem a lima, aí seria a agrosa, tá? Que já é específica para madeira, e as limas que são para trabalhar com o metal. Então na hora de você fazer lá, se quer fazer um desbaste, você vai comprar, você vai ver que tem vários tipos. Nós temos a lima chata, que é essa aqui, tá? Temos a lima chata, temos limas meia cana, limas triangulares, assim como vocês vão ver na imagem que eu vou colocar para vocês. Tem vários tipos de lima, meia cana, lima triangular, tem lima cilíndrica. Esses formatos são para facilitar o desbaste que você vai fazer. Por exemplo, a lima cilíndrica, você está trabalhando com furos lá, fazendo um furo no metal, e você quer alargar aquele furo e não quer usar uma broca, né, uma furadeira, você vai alargar com a lima,
cilíndrica, ela vai facilitar o teu trabalho pelo formato dela, certo? Assim como a lima triangular muitas vezes é usada para amolação de serrotes, pelo fato de ela encaixar entre os dentes do serrote, né? E assim como ela tem vários tamanhos também, tá? Todas elas têm vários tipos de tamanho. Então, no caso, nós vamos trabalhar com qual? Vamos falar aqui da lima chata, que é a lima padrão, que geralmente você vai usar aí para amolar facões, machados, foices, enxadas, ferramentas no contexto geral, tá? A lima chata, primeiramente, o sentido do corte. Vamos falar, como é que ela desbasta o material? Se você olhar bem de perto uma lima, o que você vai ver é que ela possui vários dentes aqui em formato, né, de diagonal, tá? E se você olhar bem de perto ela de lateral, você vai ver que os dentes são todos para frente, todos nesse sentido, assim como vocês vão ver. Vou colocar aqui a imagem para vocês. Visto de perto, seria isso o corte da lima. Ou seja, para você desbastar com a lima, o que acontece? O desbaste dela é sempre para frente. Quando eu estou empurrando a lima para frente, certo? Eu estou desbastando. Quando eu estou trazendo ela para trás, eu não estou fazendo nada, tá? O desbaste dela é sempre para frente, certo? Sempre para frente é que ela vai estar tirando o material. Se você puxar para trás, ela não vai tirar material nenhum, certo? Até depois eu vou falar para vocês quanto à questão do modo correto de usar essa lima para o serviço ser muito mais eficiente, tá? A lima, num contexto geral, a gente divide em 3 tipos de corte, certo? Você vai ver aí na imagem. Nós temos a lima mursa, a lima de meio corte e a lima bastarda, tá? Qual que é a diferença entre esses 3 modelos de corte que nós temos nas limas? Geralmente, quando você vai fazer um trabalho, você começa fazendo ele a modo bruto, né? Fazendo um trabalho mais bruto, e você vai dando acabamento. O sentido do corte da lima é esse: você começar com um trabalho mais bruto e ir suavizando o seu trabalho para ficar com um acabamento melhor, para chegar ali numa perfeição, certo? Então, como se divide esses 3 grupos? A lima bastarda, se você olhar ela bem de perto, qual que é a diferença dessas limas? É o corte, né? É a quantidade do desbaste que ela faz. Então, se você olhar uma lima bastarda bem de perto, você vai ver que esses cortes, aqui eu vou aproximar da câmera para ver se aparece aqui, esses cortes que você vê, essas ranhuras que você vê aqui na lima, elas são mais afastadas, elas têm um espaço maior entre as ranhuras. Por que isso? Porque a lima bastarda, ela foi feita para arrancar muito material, tá? Com um trabalho mais grosseiro. Então você vai fazer desbastar uma peça, se você vai tirar dente de um facão, por exemplo, e aquele facão está com dentes enormes, tá? Deixa eu pegar aqui a faca, só para usar como exemplo. A faca que vocês já conhecem aí de um dos meus vídeos. Você tem um dente ali na faca, você bateu, quebrou, fez um dente. Você vai ter que desbastar esse material até esse dente sumir para você recuperar a sua faca. Aí já não estamos falando em amolação, estamos falando em recuperar o fio da faca novamente para tirar todos os dentes que ela tem ali, que foi feito no fio. Então você vai usar a bastarda para tirar muito material. Você quer arrancar muito material daqui, porque o dente é muito grande, então a cada passada de lima você quer tirar o máximo de material possível. Então nesse trabalho a gente usa a lima bastarda para tirar bastante material. A partir do momento que você vai chegando no ponto em que você quer que o desbaste fique com um acabamento melhor, ou seja, você está chegando no ponto que você quer de desbaste, você não quer passar daquele ponto. O que você vai fazer? Em vez de usar a lima bastarda, aí você vai trabalhar com a lima de meio corte. Qual que é a diferença? A lima de meio corte já vai ser uma lima, que por sinal essa aqui que eu estou mostrando para vocês é uma lima de meio corte, essa lima da Starrett, tá? Ela vai ter o corte em uma direção só, certo? E com afastamento desses fiozinhos de corte menor, eles vão estar mais próximos uns dos outros, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai desbastar
menos, ele vai tirar menos material a cada passada de lima que você der, certo? Quando você faz esse trabalho, como eu falei, você tem que ir controlando para não acontecer o que a gente chama de matar a peça. Matar a peça é quando você desbasta tanto material que você passa do ponto até onde você queria chegar. Aí você acaba tendo que tirar mais material ainda para consertar o erro que você cometeu. Então, para você não cometer esses erros, trabalhe-se com as 3 limas, certo? Então você vai passar a lima de meio corte para tirar menos material, certo? Ou seja, você já está chegando próximo do trabalho finalizado. Então você vai tirar menos material para ter mais controle do trabalho que você está fazendo, certo? Trabalhando com a lima de meio corte, quando você tiver praticamente terminado o seu trabalho, você vai tirar mais um pouquinho de material só, você vai fazer, digamos assim, um acabamento, aí você vai trabalhar com a lima mursa, certo? O que é a lima mursa? A lima mursa é também uma lima com os cortes em uma só direção. A diferença da lima mursa é que esses cortes que você está vendo vão estar muito mais próximos uns dos outros. Essas ranhuras, elas têm um espaçamento bem estreito entre elas. É muito pertinho o corte, certo? É muito perto um dos outros esses fiozinhos de corte que a gente tem na lima, certo? O que acontece com a mursa? A mursa, ela tira muito menos material, certo? Ela vai tirar muito menos material, ou seja, o acabamento também vai ser muito melhor. Aqueles riscos que ficam quando você passa a lima em cima, a bastarda, por exemplo, que é a lima que tira mais material, quando você passa ela fica muitos riscos em cima. Ela tira muito material e deixa o acabamento muito feio. Então você vai usar a lima mursa para você fazer o acabamento e deixar ele mais liso possível, porque a mursa tira muito menos material, muito menos mesmo, certo? Então a cada passada você vai tirar menos material. E é assim que se trabalha com as 3 limas. Essa que é a ideia do corte. Aí você pode dizer para mim, poxa, mas se eu for acampar e eu quiser levar uma lima para afiar minhas ferramentas, eu vou ter que levar um jogo de limas. Você pode levar um jogo de limas pequeno, porque tem essas limas aqui em tamanhos bem menores, certo? Ou se você não quiser carregar as 3 limas, para você fazer ali um trabalho que fique a contento durante um camping, por exemplo, você pode levar uma lima meio termo, como essa aqui que eu tenho, né, da Starrett, que é uma lima de meio corte, tá? Isso é uma lima de meio corte, certo? Como é que você vai identificar essa lima? Geralmente as limas vêm escrito aqui no pé, como vocês viram no desenho, está escrito se ela é meio corte, mursa ou bastarda, mas nem todas vêm com essa inscrição. Aqui só está escrito Starrett embaixo, até mal dá para ver aí no vídeo, mas só está escrito a marca. Ela não está dizendo se ela é mursa, bastarda, meio corte. Você vai identificar isso através desses fiozinhos de corte aqui. Como vocês viram na imagem que eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo. Esses fiozinhos de corte você consegue diferenciar que tipo de lima que você está usando, qual o tipo de corte, de desbaste dela, certo? Então, para usar no camping, para carregar com vocês, pode carregar uma lima de meio corte, num tamanho menor, que você vai conseguir tirar ali pequenos dentes do facão ou da ferramenta que você estiver usando. Só que por que é importante você saber usar? Para você não estragar. Às vezes você vai usar a lima e acabar estragando uma ferramenta sua. Então é interessante você ter essas noções de como trabalhar com a lima, certo? Outro detalhe, aí como que a gente vai trabalhar com essa lima? Para a gente ter um efeito, uma efetividade no trabalho. Para que quando você passe a lima, realmente você tire material e você consiga controlar o trabalho que está fazendo. Você tenha total controle sobre o trabalho e sobre esse desbaste. Inicialmente, o que eu vou falar para vocês é que quando você desbasta com a lima, certo? Quando você vai fazer o desbaste, geralmente, vamos supor, minha faca está com dentes aqui, não está, né? Ela está bem afiada, mas suponhamos que ela tivesse aqui com dentes na lâmina, né? Com o fio quebrado, tivesse uma quebra aqui no fio. Você ia limar, certo? Muita gente pega a faca na mão aqui, por exemplo, a ferramenta, e vai limando, e vai passando a lima. E muitas vezes até, como eu falei, parece que está serrando um osso, parece um açougueiro, vai para frente e para trás, sem parar, e passando na lâmina. Isso, o que vai acontecer? Provavelmente você vai estragar a sua faca, e muito provavelmente você vai estragar a lima também,
certo? Porque a lima, você também, sendo usado do jeito correto, você estraga a lima, certo? Então, quando tem gente que vai limar, faz isso aqui, sem parar. O que acontece? Você está segurando com a mão, geralmente você não tem muita firmeza, certo? Você não vai ter toda aquela firmeza segurando a faca com a mão, certo? E muito menos ainda você vai ter controle do trabalho segurando a lima com uma mão só. Você vai passar a lima aqui, você não vai ter aquele total controle do ângulo que você está passando. Porque assim como a gente vai afiar uma faca, uma ferramenta na pedra, você tem que cuidar na hora de passar, né, o ângulo que você está passando para não começar a tirar material de onde não deve. Ou seja, vai deixar o fio todo torto. Com a lima não é diferente. Você tem que tomar todo o cuidado para passar a lima e controlar o ângulo que você vai estar passando a lima aqui para não estragar o fio da ferramenta, certo? E a lima tira muito mais material do que uma pedra de afiar. Então tem que tomar muito mais cuidado na hora de trabalhar. Para ficar efetivo esse trabalho, para você não fazer, às vezes, acontecer de você acabar estragando o fio da sua ferramenta, deixando todo torto, o que é recomendado? Em primeiro lugar é que você tenha um suporte bom para fazer a limagem, certo? Ah, mas eu estou lá no camping, eu não vou ter uma morsa para mim colocar, não vou ter um grampo sargento para mim colocar. Realmente não vai ter. Mas geralmente você vai poder ter um tronco, ter uma pedra boa, que você possa apoiar a faca ou a ferramenta para você fazer a limagem. Então, como eu sei que muita gente vai pensar, né, no camping, como eu falei, você não vai ter um sargento, uma bancada e muito menos uma morsa para você conseguir prender a sua faca ou ferramenta para poder passar a lima. Mas você vai ter lá pedras, você vai ter um tronco bom, você vai conseguir achar às vezes um apoio bom para você conseguir fazer o seu trabalho. Então o que eu recomendo? O certo, ideal, você está em casa, o ideal seria você ter um grampo sargento para você prender numa bancada, ou você ter uma morsa, né? Também você vai poder prender com a morsa a faca, a ferramenta para você poder trabalhar. Não tendo isso, aqui eu vou improvisar aqui no degrauzinho aqui da minha porta, tá? O que você vai poder fazer aí no camping para conseguir fazer o seu trabalho com a lima. O ideal é o seguinte, que fique muito firme e que você consiga trabalhar com a lima usando as duas mãos. Então eu vou fazer aqui do jeito melhor possível para você poder compreender essa ideia. Então eu vou colocar lá, vou apoiar a minha ferramenta, tá? Eu posso apoiar a ferramenta com o pé aqui, certo? Tô apoiando o cabo dela com o pé para ela ficar firme, certo? Aí vem o grande detalhe de você trabalhar com as duas mãos. Qual que é a ideia? A ideia é você poder controlar a ferramenta o melhor possível. Então você colocou sua ferramenta, travei aqui, coloquei o pé em cima, né? Fazer peso para travar ela no lugar, para ela não trabalhar, certo? E eu vou fazer o que? Como é que eu trabalho com a lima? Uma mão no cabo, certo? Segura aqui no cabo da lima e vou usar o polegar, tá? E os dois dedos aqui, o indicador e aquele dedo feio que todo mundo usa, certo? Vou colocar aqui o polegar e vou segurar assim. Essa aqui é a ideia de você trabalhar mais efetivamente com a lima, certo? Como eu falei, a lima só desbasta para frente, tá? Para trás aqui a lima não tá tirando material. Então a ideia de você trabalhar com a lima, você apoiar bem a lima, controlar o ângulo que você está querendo desbastar material, e daí você vai pegar e passar a lima fazendo pressão num sentido só, que é para frente, que é o sentido do corte da lima. Você vai fazer isso aqui, e daí você vai trazer para trás. Assim você vai estar fazendo o desbaste correto, certo? Você vai desbastar, precisa desbastar só em sentido para frente, reto? Não, você pode vir trazendo em diagonal ela, assim, certo? E você vai estar tirando o material, certo? A ideia do trabalho com a lima é esse. Se você fizer isso aqui, você vai acabar com a lima e vai acabar com a sua faca ou com a sua ferramenta. Então a ideia é assim, sempre para frente, no sentido do corte, apoiando bem a ferramenta e controlando bem o ângulo que você quer fazer o seu desbaste. Isto válido para qualquer ferramenta, faca, facão, machado, enxada, qualquer coisa do gênero. Seria nesse sentido, você vai fazer a pressão e vai tirar o material. Isso com qualquer tipo de corte,
tanto a lima mursa, a bastarda ou a lima de meio corte, é o mesmo trabalho. Tá ok? E é assim que você vai trabalhar. Ah, vou fazer a limagem do outro lado. Vira o material e você faz a limagem da mesma forma. Sempre controlando polegar atrás, indicador na frente, controlando o ângulo da lima, sempre em movimentos na direção para frente, que é a direção do corte que a lima tem. Se você ficar trazendo a lima para trás, o que vai acontecer é que os dentes da lima são para frente. Então quando você traz para trás, você está forçando os dentes da lima para dentro. Então você pode danificar o corte da sua lima, aí vai estragar, ela não vai cortar mais nada, né? E não vai servir mais para nada a sua lima. Então a ideia é essa. Esse aqui seria o correto. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou meio extenso, mas até, por sinal, acho que é um dos vídeos que mais deu trabalho para mim fazer. Esse é um vídeo, vou dizer assim, não é uma dica, é praticamente uma aula que, como eu falei, são os mesmos conceitos que são dados num curso de mecânica básica ou ajustagem, o que é útil para qualquer pessoa que trabalha com ferramentas e que amolar ferramentas, ou até mesmo fabricar pequenas facas, assim como eu fiz num dos vídeos que você provavelmente assistiu. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpe porque a qualidade, né, para poder gravar é muito difícil, por isso que eu falei que deu até mais trabalho para mim. Mas espero que tenha sido dicas úteis, que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida quanto a esse assunto que foi tratado, quanto a essas dicas que foram dadas, você pode colocar aí nos comentários, que eu vou esclarecer essas dúvidas para você. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, você que acompanhou o vídeo todo, muito obrigado por ter acompanhado, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova com esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Então um grande abraço a todos vocês, meus amigos. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, assista os outros vídeos, se inscreva no canal e colabore com o nosso trabalho, tá ok? Mais uma vez muito obrigado e até a próxima.